Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações da chegada do meia espanhol Saúl ao Rio de Janeiro. Mostrou muita simpatia, tirou onda na simpatia. A gente vai contar aqui como é que foi a chegada dele aqui ao Rio de Janeiro. Nessa noite, embora eu esteja publicando esse vídeo na quarta-feira pela manhã, mas eu estou gravando o vídeo agora, dia 22 de julho, 9h03 da noite, um pouco antes de o Vasco entrar em campo pela Sul-Americana, que eu vou assistir na telinha do SBT. E a gente vai falar da chegada dele ao Rio de Janeiro, sensacional. Acho que ele chegou muito bem, caiu nas graças da torcida. Tem também situação envolvendo Carrascal, Danilo se pronunciando após uma grave lesão muscular novamente. Tem também patrocínio novo no Flamengo, tá? Para um espaço na camisa que estava vago há quase 8 meses. E tem também os desdobramentos do caso Runco, que a gente trouxe no último vídeo. Isso tudo e muito mais agora nesse vídeo. Mas antes, gostaria de pedir para você hypar esse vídeo, dar o like, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vinda. É o seguinte, galera, chegada do Saúl, meia espanhol de 30 anos, que vai assinar o contrato. Eu falo vai assinar porque na gravação do vídeo aqui ele ainda não assinou. Ele vai passar por exames médicos na manhã dessa quarta-feira e aí depois ele assina o contrato válido por 3 temporadas. E foi uma chegada sensacional, tá? Ele esbanjou simpatia, cumprimentou o Chapolin, nosso glorioso Chapolin, torcedor ilustre do Flamengo, a plaquinha do Chapolin ele pegou também, segurou, tirou foto, sorriu. Cara, chegou bem demais o Saúl, vou te falar. Se ele chegar assim dentro de campo, sucesso absoluto, porque de fato mostrou, eu repito, gente, isso é importante, tá? Isso é importante. Eu tenho certeza que os torcedores nas redes sociais gostaram bastante, a repercussão é extremamente positiva, e tá certo ele, tem que saber chegar e chegou muito bem. Boa sorte ao Saúl e tem grande chance de ele ser o camisa 8 do Flamengo, tá? Eu ainda não tenho a confirmação, mas me falaram no Flamengo que há grande chance de ele assumir a 8, que tá vaga desde a saída do Gerson, quando o Gerson foi para o Zenit. Outro jogador que pode chegar a ser contratado a qualquer momento, e a gente fala isso durante muito tempo, é o Carrascal. Uma longa novela essa que está nos capítulos finais, porque vai chegar um determinado momento que o Flamengo pode desistir, né? Assim como a Roma pode desistir do Wesley, porque o Flamengo, repito, até a gravação desse vídeo aqui está cozinhando a Roma em busca de um substituto, porque o Flamengo só quer aceitar a venda do Wesley após encaminhar a contratação de um jogador para a posição. E eu falo sempre isso, tá certo, tem que ser assim. O Flamengo, nesse momento, não precisa fazer receita com venda de jogador. Embora o valor da venda de Wesley seja um valor absurdo, mas tem que pensar no ganho técnico. E não adianta você perder um jogador e ficar com espaço, uma lacuna no elenco, uma lacuna extremamente importante. Ah, o Varela. Se o Varela se machuca, e aí, faz o quê? Vai botar quem? Vai botar a responsabilidade em cima do jovem Daniel Sales, lateral direito do Sub-20? Não concordo. Outro que poderia fazer uma lateral direita é o Danilo, mas vai ficar fora de combate aí durante muito tempo, porque ele sofreu uma lesão de grau 2 muscular na coxa. Inclusive, nas redes sociais, ele se pronunciou, abre aspas, sendo minha segunda lesão em 6 meses de clube, me sinto extremamente triste e desapontado por, mais uma vez, ficar fora em um período importante. Mesmo cuidando de cada detalhe, muito além das horas que passamos no clube, infelizmente isso pode acontecer. Agora só me resta me dedicar a cada hora do dia na recuperação para voltar o quanto antes e ajudar meus companheiros que merecem todo o apoio. Ainda mais nesse momento crucial da temporada, disse o Danilo. E para quem não viu nos vídeos anteriores, ele sofreu uma lesão de grau 2, vai ficar fora aí por pelo menos 21 dias. Supondo que ele volte aí no começo da segunda quinzena de agosto. Ele vai perder jogos extremamente importantes, vai perder confronto da Libertadores. É um baita desfalque, tá, gente? É reserva, gente. É um jogador muito importante. Por mais que ele não entre em campo, ele é importante nos bastidores pela experiência dele. Ele foi importante, por exemplo, na Copa do Mundo de Clubes, naquele jogo que o Wesley vacilou no jogo contra o Chelsea, e o Danilo deu muita moral ao Wesley ali durante a partida, e o Wesley se manteve pleno para poder fazer uma boa partida. Então, é um jogador muito importante, vai fazer muita falta. Galera, o Flamengo em breve vai ter patrocínio novo na camisa,
Depois de quase 8 meses, o espaço aqui, ó, na parte de trás da camisa do Flamengo, vai ter um novo patrocínio. Trata-se da Apvida, que é uma operadora de saúde, e Solution, gestora de planos de saúde. O Conselho Deliberativo chamou uma reunião para o próximo dia 30, para poder os conselheiros poderem apreciarem e aprovarem esse patrocínio. Eu ainda não obtive o valor desse patrocínio, então não tem como eu dizer aqui para vocês. Então, assim que eu tiver noção, eu obviamente vou trazer para vocês. Mas a gente pode ter um parâmetro aí, por exemplo, Mercado Livre, que estava nessa parte da camisa anteriormente, pagava ao Flamengo 22 milhões, tá? Para estampar a marca nessa parte da camisa, nessa propriedade, como eles gostam de dizer. Então a gente vai acompanhando aí, assim que eu souber os valores, vou trazer aqui para vocês. Até porque a reunião é só dia 30, ou seja, eu tenho uma semana para descobrir. Espero descobrir e trazer aqui no canal em primeira mão para vocês. Agora, desdobramentos do caso Runco. Até a gravação desse vídeo aqui, galera, não teve nenhuma novidade no sentido assim, porque muita gente está me questionando nas redes sociais. O Runco vai ser demitido? Não sei o quê. Gente, não tem como eu dizer isso para vocês. Isso é uma decisão, obviamente, do BAP, que é o presidente do Flamengo, e ele, obviamente, deve estar resolvendo essa situação nos bastidores. O que eu posso dizer para vocês, tá? Em relação ao futebol, e quando eu falo em relação ao futebol, a equipe médica do futebol, entre aspas, não foi afetada por conta disso, porque o Runco, ele não convive no CT, ele não vai ao CT nem do Urubu. Muita gente falando assim, pô, imagina como é que vai ser o encontro do De La Cruz com o Runco. Não vai ter esse encontro, porque o Runco não vai lá. E para vocês entenderem, esse vazamento foi num grupo chamado Fla Barra, eu já expliquei no último vídeo, mas para nossa audiência rotativa, foi num grupo chamado Fla Barra. Nesse grupo tem vários membros, conselheiros do clube, e obviamente o Runco achava que aquilo, ele errou, claro, em falar aquilo, e ele achou que ele confiou demais nas pessoas. Isso vale pra gente, cara. O que a gente fala, se tá um grupo, 3 pessoas, não é mais segredo, entendeu? Tem chance de vazar. Vazou. E agora o caso, enfim, tomou uma repercussão muito grande, por motivos óbvios, e até o momento não teve nenhuma definição, muita gente me questionando sobre isso, se o Runco vai sair ou não. Fato é que, repito, na equipe médica do Flamengo, isso, entre aspas, não muda no dia a dia, porque ele não convive lá no futebol. Ele é chefe geral da equipe médica do Flamengo. Ou seja, o Fernando Sassá, que é chefe da equipe médica do futebol, responde a ele. O médico que é chefe da ginástica responde a ele. Então, é isso. Eu acho que... E aí a minha outra opinião também, tá? Eu acho que quem contratou o De La Cruz deveria se pronunciar também, porque o Runco dá a entender que ele foi contratado sem ter condições físicas. Isso também é grave. A exposição ao atleta foi muito grande. E o próprio atleta se manifestou também nas redes sociais. Jamais se abale por aquilo que as pessoas falam que você não pode fazer mais. Algo assim, entendeu? Nessa pegada. O Arrascaeta também já veio em defesa dele. Enfim, a gente vai acompanhando tudo o que acontece no Flamengo e vai trazendo aqui para vocês. Mas sempre lembrando, nessa quarta-feira tem bola rolando. O Flamengo enfrenta o Red Bull Bragantino. E é um jogo muito importante, porque o Red Bull Bragantino está na cola do Flamengo. Está lá na parte de cima. O Flamengo tem 30 pontos, o Red Bull Bragantino tem 27. O Flamengo atualmente está na vice-liderança, atrás do Cruzeiro, que tem 33, mas lembrando, o Flamengo tem um jogo a menos em relação ao Cruzeiro, e o Bragantino tem 27 pontos. Tudo bem, tem um jogo a mais que o Flamengo também, mas se vencer, cola ali no Flamengo. É um jogo muito importante para o Flamengo. O Felipe Luiz não vai ter o Alan, o Felipe Luiz não vai ter Danilo, o Felipe Luiz não vai ter laterais na esquerda, Ayrton Lucas e Alexandro lesionados. Tudo bem, tem um Vinha, mas eu não acredito ele começando com Vinha, pelo menos pelo que eu entendi no último jogo e também na última entrevista coletiva. Acho que ele pode começar ali com Varela na esquerda, o Wesley na lateral direita, se tiver cabeça. Então, é isso. E, galera, sobre a quantidade de jogadores que, teoricamente, do Atlético Mineiro, que, teoricamente, entraram na justiça, muitos jogadores estão vindo publicamente negar, tá? Dizendo que não entraram. O que eu tenho certeza que entrou foi o Rony, entrou na justiça pedindo rescisão e depois voltou atrás após ter uma conversa com a diretoria do Galo e chegar a um acordo. Por exemplo, o Júnior Santos já se manifestou dizendo que não entrou na justiça, o Gabriel Menino também.
Esses dois já se manifestaram, mas o clima não está muito legal lá no Atlético Mineiro, não. E eu estou falando do Atlético Mineiro porque é o rival do Flamengo na Copa do Brasil, na próxima fase da competição. Valeu? Tamo junto. Beijo para vocês. Fui!